Bom dia, meus irmãos. Vamos nos colocar em oração, vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Vamos adorar o nosso Senhor no dia de chuva, no dia de sol, no dia de saúde plena e também no dia de dor. Vamos adorar o nosso Senhor no dia em que as coisas não vão bem, em que não sabemos o que fazer, no dia que nós erramos e no dia em que tudo está vindo por graça e por glória. Vamos adorar como nosso irmão Paulo na prisão ou no palácio. Vamos adorar nos momentos de glória e nos momentos de dor, porque o nosso Senhor, não há ninguém como nosso Deus, não há ninguém como nosso Senhor Jesus, não há ninguém como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E que toda boca pronuncie isso, e que todo coração endurecido se arrependa e reconheça a grandeza do Senhor Jesus, amados. Reconheça a grandeza de Deus, porque o ser humano sem alinhamento com Deus não é nada. O ser humano, na sua perversidade, andando por si mesmo, é só caminho tortuoso, é trevas, é sombra, é autoridade para outras coisas dominarem a sua vida. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós oramos e colocamos na Tua presença a nossa vida, a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, para que o Senhor ponha a Sua mão não só sobre mim, não só sobre você que está assistindo, mas sobre todo aquele que está dentro do nosso lar, para que reconheça a Tua autoridade, reconheça o Teu nome, reconheça a Tua figura, a Tua pessoa, a Tua santidade, Pai, em nome do Senhor Jesus, Papai, em nome do Senhor Jesus, amém, Senhor. Põe no nosso coração uma palavra de santificação, Pai, põe no nosso coração hoje alguma coisa que nos apacente, que nos coloque de volta no nosso lugar, independente de como tudo esteja ao redor, independente se as coisas estão favoráveis ou não, independente se as coisas estão dando certo ou não, Pai, ponha-nos no nosso lugar, porque é o único jeito de sabermos como agir, de nos posicionarmos corretamente perante a vida, perante as adversidades, perante as pessoas. Caia por terra agora toda a potestade demoníaca, toda a força de obsessão, para que não crie governo e não possa interferir na nossa vida, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amados, vou convidar você a fazer hoje uma oração diferente, de joelhos. Se você puder, se coloque aí também na sua casa, dessa maneira, de joelhos, né? Hoje é um dia que particularmente eu divido isso com você, que seja um dia de oração mais profunda, uma oração cabeça no chão mesmo, sabe? Ore a sua maneira perante teu Senhor, naquilo que está acontecendo aí na sua vida. Deixa com quem é de direito toda a treva e todo erro e todo engano. Deixa. Você como filho de Deus pode sinalizar, você como filho de Deus pode mostrar o caminho, você pode até orar por alguém. Agora, tomar a dor, a treva, a sombra de alguém, não. Isso não, irmão. Vai sempre ter gente que quer, vai ter sempre gente que vai estar hesitando, não é? Agora nós vamos de Atos, capítulo 18. Hoje eu tô no improviso aqui, não tô muito bem de saúde. Tô em casa e peço sua paciência, né? Acaba sendo um devocional diferente. Depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Lá entrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles, e como tinham o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. O ofício dele era fazer tendas. E todos os sábados Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus quanto gregos.
Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Como eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as roupas e disse-lhes: que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo dele. A partir de agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, criou no Senhor, com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não tenha medo. Pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você, e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Assim, Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando a eles a palavra de Deus. Feche seus olhos, permita que isso penetre no fogo do seu coração, no mais profundo, que essa palavra se ache espaço dentro de você. Através de todas as resistências, ela atravesse e passe, para que em nenhum lugar ela fique contida. Peça a Deus para que te dê capacidade de aprofundar-se nessas palavras e obter delas o máximo, o néctar, a saúde, a direção e a vida. Permita, amado, nesse momento que o Mestre Jesus e o Espírito Santo estejam contigo na tua casa. Que esse nosso momento seja um devocional de comunhão, onde a gente esteja realmente disposto a nos arrepender do que quer que seja que tenha acontecido hoje, ontem, amanhã, essa semana. Que a gente possa se arrepender, que a gente possa quebrantar, que a gente possa estar... Vamos lá, vamos entrando nessa comunhão com o Espírito de Deus, vamos permitindo que essa palavra ache um lugar dentro de mim, se acomode, me cure, me trate. Amém. Vamos lá, olha só. Paulo está no início do ministério dele, tendo um ofício, tendo um trabalho, e aos finais de semana está lá nessa transição, nesse preparo, na verdade, sendo forjado pelo Espírito de Deus. E ele está falando com o povo dele, que são os judeus. Olha, cara, pessoal, né? Vamos imaginar a cena, né? Eu também achava que Jesus Cristo não era o cara, persegui eles, mas olha só, ele é. Ele apareceu para mim, ele está fazendo algo, uma transformação, ele permita que ele toque a sua vida. Imagina, Paulo tá lá, né, falando, entregando, incentivando as pessoas, aqueles que estão se convertendo vão sendo batizados, e também tem aqueles que se opõem, que se endurecem, que são mais religiosos, a ponto de Paulo dizer assim: chega, eu vou parar de gastar o meu tempo com vocês. E eu vou pregar para quem não tem nada, quem está vazio, quem está seco, quem está sedento. O Mestre Jesus cura a filha de uma cananeia não judia. Muitos samaritanos que estão vivendo um processo dissociado do judaísmo são tratados e curados pelo Mestre Jesus. Romanos são curados pelo Mestre Jesus. Então, o ministério do Evangelho de Jesus já vai mostrando indícios de que ele seria um ministério para todos que têm fé. E Paulo, então, ele vai viver esse rompimento mais forte em relação aos demais, que é do seguinte: cara, eu vou pregar para os gentios. Aí tu imagina, olha a lógica de Deus. Logo Paulo, o fariseu dos fariseus, um homem extremamente religioso, que provavelmente tinha um secretismo imenso em relação aos gentios, acaba se tornando o apóstolo que vai pregar e falar com os gentios. Então, nós não sabemos quem é o nosso povo. A gente muitas vezes quer falar para quem já tem discernimento, a gente quer salvar e ajudar quem já tem conhecimento a ter um discernimento melhor, mas às vezes o plano de Deus é outro, amado. O plano de Deus para a minha vida, para a sua vida, é que a gente às vezes fale, leve, alivie quem precisa mais. Então, quando Jesus é questionado jantando na casa de Mateus, que era um publicano considerado pelos judeus um baita pecador, e mais junto à mesa mais um monte de outros publicanos, os religiosos da época, né, eles olham e dizem assim: porra, mas tu tá sentado com essa gente. Como tu pode ser o Messias?
E tem uma resposta emblemática, famosíssima, que ele diz assim: eu não vim curar os sãos, eu vim curar os pecadores. E o apóstolo Paulo vai fazer exatamente isso. Então o apóstolo Paulo tenta, como muitos, como o próprio Mestre Jesus, tenta abrir a notícia entre o povo judeu, já sabendo que aquilo precisava ser feito, mas sabendo que não ia ser recebido. Para depois levar a quem tinha condição de receber essa palavra. E essas pessoas talvez sejamos eu e você. Os improváveis, aqueles que talvez se olhasse de longe ou em algum momento da nossa vida diria assim, ó, esse aí não tem valor. E Deus nos deu um lugar à sua mesa. Então lute por esse lugar, lute por essa ligação, priorize ela acima de todas as coisas. Muitos são chamados, poucos são escolhidos, não é? Então ame esse lugar em Deus, peça discernimento, seja um filho que fala com o pai, seja um filho exigente, um filho que pede, né? Pai, me dá capacidade, mas peça coisas que tornem você mais apto. Não peça coisas só materiais, peça coisas que tornem você mais apto. Pai, me dá mansidão, Pai, me dá discernimento, Pai, me dá capacidade de compreensão do ser humano, enfim, vai. O que é que teu pai não tem para te dar? E se for do caminho, se for da bênção, se for para te levar para um lugar melhor, se for para te ajudar a fazer coisas boas com isso, o Senhor vai te edificando, vai te tratando, vai fazendo de um religioso seco um homem, uma mulher de fé, cheio do Espírito Santo, como Paulo era. Então pensa só, Paulo tinha uma vida de luxo, era poliglota, falava mais idiomas, vivia na elite social e abandonou tudo isso aí para viver um preenchimento espiritual que ele tentava falar para as pessoas, mas que não é fácil de falar. Que preenchimento é esse? Que amor é esse que você tem por Deus? Que faz com que você fale tanto de Deus, que você queira tanto que as pessoas experimentem isso. E que Deus não é homem, e Deus não é pedra, e Deus não é pessoa, e que está num lugar de uma conversão real. Então existe um lugar que quando você acessa esse lugar, você só quer mais disso, amado. Todas as outras coisas são para você depois, a partir dessa ligação. E essa é a coisa que eu creio que o apóstolo Paulo queria ardentemente, que as pessoas experimentassem isso. E eu oro por você, para que você experimente em níveis cada vez maiores. Maiores e maiores esse amor de Deus, esse afeto que Deus tem por ti, esse tanto que Deus quer conversar contigo, dividir contigo teus fardos, as tuas dificuldades, despertar espiritualmente capacidades adormecidas aí dentro de você que talvez você nem saiba onde estão, ou que alguém um dia disse que aquilo não tinha valor, mas Deus quer dizer assim, olha, sabe isso aqui, esse dom que eu pus aí quando você nasceu? Traz isso para a vida. E você vai prosperar e se manifestar e se expressar com muito mais facilidade. Prosperar, eu não estou falando de dinheiro, tá? Estou falando de prosperar, de se sentir bem, de se sentir realizado, de se sentir pleno. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado pela sua vida. Hoje eu não estou no meu melhor dia, mas eu queria fazer mesmo assim um devocional, porque é muito bom para mim também estar na presença de Deus. Espero que faça sentido, que toque você, que faça você orar, enfim, que mesmo que tenha tantas coisas aqui teológicas que poderiam ser ditas melhores, que seja um momento de sinceridade entre nós e Deus. Amém? Toda terça-feira, 19h30, nós temos um encontro online através de uma sala virtual no Zoom. Me peça informação, me chama, escreve nos comentários para você fazer parte disso. Aí nós temos esses devocionais mais longos, por 1h30, você vai conhecer pessoas, vai conversar com pessoas que também estão na caminhada como você. Um abraço, fica com Deus e até o próximo devocional.